Tem coisa que a gente nunca esquece, não é um tapa, não é um grito, é uma frase. Aquela frase solta no meio da mesa, dita como se fosse uma brincadeira, mas que muda tudo por dentro. Orgulho de todos, menos do fracassado. Você ri por fora, mas por dentro o mundo desaba. Porque não foi qualquer pessoa que disse, foi seu pai na frente de todo mundo. E naquele instante, você não era mais um filho, era o motivo de vergonha pública. E o pior não foi a frase, foi o silêncio depois. Foi olhar para os lados e perceber que ninguém te defendeu. Que as pessoas riram, disfarçaram, ou simplesmente seguiram comendo como se aquilo fosse normal. Esse texto, ou esse vídeo, é para quem já sentiu isso, para quem já foi humilhado com brincadeiras, para quem cresceu tentando provar valor para alguém que só sabe amar se você performar. Se isso te toca, fica. Você não tá sozinho. O impacto da frase. A frase em si foi curta, rápida, dita com um sorriso quase brincalhão, como quem joga uma granada e finge que era só uma bolinha de tênis. Orgulho de todos, menos do fracassado. Todo mundo riu. Aquela risada forçada, desconfortável, a mesa ficou em silêncio por um segundo, mas foi um segundo que durou anos dentro da minha cabeça. Ninguém falou nada, ninguém me defendeu. E ali, naquela pausa entre a frase e a próxima garfada de salada, eu entendi tudo. Eu entendi que não foi uma piada, foi um julgamento, uma sentença, um lembrete de que para ele eu sou a parte errada da equação, o filho que deu errado, o elo fraco da corrente, o nome que ele esconde quando alguém pergunta dos filhos. E o pior não foi ouvir aquilo. O pior foi perceber que ele realmente pensa assim. A frase não escapou sem querer. Ela estava pronta, ensaiada, embalada com risada para parecer leve, mas com o peso exato para machucar, como quem já te puniu 1000 vezes por dentro e agora resolveu dizer em voz alta. Quem já passou por isso sabe, não é sobre a frase, é sobre o olhar depois, sobre os olhares dos outros, sobre aquele parente que desvia o assunto, o outro que finge rir, a mãe que finge que não ouviu, os irmãos que abaixam a cabeça. Todo mundo viu, todo mundo ouviu, mas ninguém falou nada. E aí você se pergunta: será que eles também pensam assim? Será que todo mundo só estava esperando alguém dizer o que ninguém tinha coragem? Ser humilhado em público foi só uma piada, relaxa, como se palavras não deixassem cicatriz. Mas quem já foi o alvo da piada da família sabe que não tem nada de engraçado. Você ri por fora para não chorar na frente de todo mundo. Você engole o nó na garganta para não virar o dramático. Você guarda para depois e esse depois nunca chega. Muita gente vai ler isso e lembrar da frase que ouviu na infância, da piada que doeu, do almoço de domingo que virou trauma, do pai ou da mãe que só estava brincando enquanto desmontava sua autoestima na frente de todo mundo. Então, se você leu até aqui e sentiu no peito, comenta: já fui esse filho, ou essa frase eu ouvi também, ou só deixa um se hoje você já entende que o problema nunca foi você, foi quem te ensinou que amor precisa ser merecido. Hoje eu sei, não sou fracassado, só me recusei a viver uma mentira. Ser o filho que decepcionou machuca mais do que qualquer tapa. Ninguém diz com essas palavras, mas você sente. No olhar, no silêncio, nas comparações disfarçadas de conselho. Você percebe no jeito que falam dos outros irmãos, com brilho nos olhos, com orgulho no peito, e no jeito que evitam falar de você. Você é aquele filho, o que escolheu diferente, o que não seguiu o caminho esperado, o que não virou motivo de orgulho na roda de conversa com os amigos do seu pai. E o mais cruel é que você cresceu tentando caber,
tentando ser aceito, tentando agradar, mas parece que nunca foi suficiente. Porque, para alguns pais, sucesso não é ser feliz, é ganhar bem, é ter um cargo com um nome bonito, é dar status, dar vitrine, dar orgulho de fachada. Eles não dizem eu te amo, dizem por que você não faz igual seu irmão? Quando vai arrumar um trabalho de verdade, você é tão inteligente, só falta foco. Frases que parecem incentivo, mas são pequenas facadas que vão rasgando a autoestima dia após dia. E aí você cresce com essa ferida aberta. A sensação de ser o fracassado, de ser o peso, a decepção, de viver com uma dívida emocional que nunca vai ser quitada, porque nem é sua. Amor que depende de performance não é amor, é barganha, é manipulação. Você não é menos filho porque não correspondeu a uma expectativa que nem foi sua. Você não é menor por ter seguido outro caminho. Você só teve coragem de ser verdadeiro, mesmo sabendo que isso custaria o aplauso da própria família. Se isso te toca, comenta. Você tem uma ideia e vem a lembrança. Você nunca foi bom com isso. Você começa a se sabotar antes de qualquer chance dar certo. E aí você vive preso num ciclo silencioso. Fracassa não porque não tem capacidade, mas porque aprendeu a esperar o fracasso antes mesmo de começar. A autoestima vai embora devagar. Primeiro você para de tentar, depois para de sonhar, e por fim começa a achar que talvez eles estejam certos. Talvez você seja isso mesmo, um erro. Mas aqui vai a verdade que ninguém te contou. Você só absorveu a dor que era deles. Pais frustrados projetam, famílias rígidas punem o que não entendem, e você só virou o algo mais vulnerável, o que sentia mais, o que questionava, o que não quis fingir. A voz que você precisa ouvir agora não é a deles, é a sua. A sua antes de terem te ensinado a se odiar. A sua antes de você acreditar que precisa provar alguma coisa para merecer existir. Se você está tentando se reconstruir por dentro, comenta, tô reaprendendo a me ver com os meus olhos. Ou só deixa dobra o seu para mostrar que a autoestima não nasce, ela é retomada. A virada, o dia em que eu parei de pedir permissão para existir. O rótulo de fracassado parou de me definir no dia em que eu devolvi ele para quem criou. Chega uma hora que cansa. Cansa tentar ser aceito, cansa andar em ovos, primeiro cantatus, cansa esperar um elogio que nunca vem, uma validação que sempre é negada. A dor de ser o filho invisível, o diferente, o problema, vira raiva. Mas não uma raiva que destrói, uma raiva que acorda. Você começa a ver que não é você quem está quebrado, é o sistema. É a ideia de família baseada em competição, cobrança e medo. É o amor que só aparece quando você corresponde. É a expectativa irreal que te fizeram carregar nas costas como se fosse sua. E nesse dia, o dia da virada, você não precisa gritar. Você não precisa confrontar. Você só precisa parar de pedir aprovação. Parar de tentar agradar. Parar de se diminuir para caber no espaço que te deram. Você começa a dizer não, você começa a escolher seus próprios passos, você começa, enfim, a viver como se merecesse, porque você merece. E aí, algo mágico acontece. A vergonha muda de lugar, não é mais sua, é de quem te envergonhou, de quem projetou fracasso em você para esconder o próprio medo. A virada não é se vingar, é se libertar, é construir uma vida onde você não precise se explicar o tempo todo. Se você já sentiu esse clique ou quer sentir, comenta. Tô virando a chave. Ou deixa se você também está começando a andar com a sua própria voz. A maior liberdade da vida é parar de pedir aprovação para quem nunca te enxergou de verdade. Existe um momento silencioso que quase ninguém vê. Não tem plateia, não tem aplauso. É só você em silêncio percebendo. Não devia vir com contrato. Não devia exigir que você se apague para pertencer. A libertação começa quando você entende, você não é obrigado a provar que merece respeito. Você não precisa performar sucesso para ser amado. Você não precisa ser o reflexo do orgulho alheio para existir em paz. Tem gente que só vai te amar se você seguir o caminho que eles escolheram. Mas esse amor não é seu, é deles, por eles. É amor por um reflexo inventado. E sabe o que acontece quando você solta isso? Você respira. Você se escuta.
Você faz escolhas que combinam com sua alma, não com a vitrine da família. Você começa a construir a vida que sempre quis, mesmo que ninguém aplauda. E quem já viveu essa libertação sabe, o silêncio da rejeição é doloroso. Mas o silêncio da paz, depois da coragem, é sagrado. Se você tá nesse caminho, comenta, não preciso mais agradar, ou deixa um por você, pela sua voz, pela sua liberdade. Eles me chamaram de fracassado, eu usei a dor como cimento. Depois da tempestade, vem o silêncio, e nesse silêncio você se ouve. Sem vozes externas te julgando, sem os olhos da família esperando que você desista. Só você, pela primeira vez em muito tempo, com espaço para se reconhecer. E aí você percebe, você não é fraco. Você sobreviveu a uma guerra emocional travada dentro da própria casa. Você levantou todos os dias com uma autoestima esfarelada, tentando construir um futuro com ferramentas que ninguém te deu. Ser o problema da família te ensina o caminho do avesso. Você aprende a se validar sozinho, a se proteger, a se valorizar mesmo quando ninguém acredita. E isso cria algo que eles nunca entenderam, uma força que não depende de aplauso, uma autoestima que não se mede em salário, cargo ou comparação, uma dignidade que não se compra com aprovação. Você começa a olhar no espelho sem vergonha, começa a fazer escolhas sem pedir desculpa, começa a andar erguido, mesmo sabendo que alguns ainda te veem como o diferente. O que eles chamaram de fraqueza virou sua armadura. Hoje, você não precisa provar mais nada. Você é prova viva de que dá para renascer da rejeição. Mais forte, mais calado, mais inteiro. Se vocês... Não dá para apagar o que já escreveram, mas dá para começar um novo capítulo. Onde você não é o problema, você é o ponto de virada. Onde você não precisa se explicar, você só vive. Onde você para de carregar a dor dos outros nas suas costas. Você começa a se reconstruir com escolhas pequenas. Dizer não sem culpa. Fazer terapia. Cuidar de si sem esperar aplauso. Criar seus próprios valores, suas próprias metas, seus próprios afetos. Reescrever a história é um ato de coragem. É olhar para o espelho e dizer: eu não sou o que me chamaram, eu sou o que eu tô me tornando. Se você tá nesse momento ou quer chegar nele, comenta: tô reescrevendo minha história. Ou deixa um para marcar o início do seu novo capítulo. Eles nunca me xingaram, mas também nunca me abraçaram. Nem toda rejeição vem com um grito. Às vezes, ela vem com um silêncio, com olhares que evitam, com jantares em que você está presente, mas ninguém te nota. É quando você percebe que a dor mais funda não é ser atacado, é ser ignorado, é crescer sentindo que tudo que você faz é invisível, que sua dor não importa, que sua felicidade não emociona ninguém, que sua presença não muda nada. Você pede ajuda e recebe um "depois a gente vê". Você mostra algo importante e ouve um "legal". Você se frustra e escuta "pare de drama". E assim, aos poucos, você aprende a calar. Você aprende a não esperar apoio, a não compartilhar nada, a não comemorar suas vitórias, porque ninguém vai comemorar com você. E o mais cruel é quando dizem: mas ninguém te tratou mal. Como se a ausência de violência fosse presença de amor. Não, você não precisa ter sido agredido para ter sido ferido. A indiferença também machuca, a ausência também traumatiza, o não dito também marca, e ainda assim você sobreviveu. E mesmo sem apoio você seguiu, mesmo ignorado você se construiu aos pedaços. Se você conhece essa dor invisível, comenta. O silêncio também machuca. Ou deixa um
para todas as ausências que deixaram cicatriz. Por que você não pode ser mais parecido com o seu irmão? Você nem lembra quando foi a primeira vez. Talvez tenha sido na escola, ou na mesa do almoço, ou naquele comentário sem maldade. Seu primo com a sua idade já fazia tal coisa. E aí começa o envenenamento, devagar, disfarçado de conselho, coberto de boa intenção. Eles não dizem que você é um erro, eles só dizem que os outros são acerto. E você começa a viver tentando virar uma versão que não é sua, uma cópia frustrada de alguém que eles aprovaram, mas que você nunca quis ser. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te dito. Comparar não é educar, é desvalorizar, não é amor, é ego, é projeção, é injustiça. Você tem o direito de ser único, de ter seu ritmo, de ter seu próprio caminho, sem precisar provar que merece existir ao lado de quem é família idólatra. Chega de se medir com uma régua que nunca foi feita para você. Você não nasceu para ser versão de ninguém. Se você sente isso, comenta: cansei de ser comparação. Ou deixa um, para cada vez que te diminuíram usando o outro como espelho. Na frente da família eu sorria, por dentro eu implodia. Alguns aprendem a sobreviver assim, sendo o bonzinho, o engraçado, o filho que nunca dá trabalho, o sobrinho que sempre tira nota boa, a filha que agrada a todos, mesmo se anulando inteira. E o tempo passa e você se transforma num personagem, um papel tão bem ensaiado que até você acredita por um tempo. Mas tem um custo, porque manter a máscara cansa, esmaga, te obriga a sorrir enquanto engole o choro. Você começa a viver não pelo que sente, mas pelo que esperam. A cada elogio pela sua força você pensa, se soubessem o que tem por trás disso. É exaustivo. Você vive em alerta, com medo de decepcionar, com medo de baixar a guarda e mostrarem que no fundo não gostam de você, só da versão que inventaram. E aí vem a crise. Você começa a se perguntar se alguém realmente te conhece, se alguém realmente te ama ou só ama sua performance. E um dia você explode, ou desmorona, ou simplesmente decide que não vai mais viver fingindo, porque agradar a todos é fácil. Difícil é ser você mesmo no lugar onde isso nunca foi suficiente. Você não nasceu para encenar, você nasceu para existir, com todas as falhas, silêncios e verdades que vêm junto. Se você sente que viveu ou ainda vive nesse palco, comenta: tô cansado de representar. Ou deixa um, para cada vez que você foi aplaudido por esconder sua dor. Me chamavam de ingrato por não voltar, mas eu só estava tentando me manter inteiro. Existem lugares que carregam cheiro de infância, voz de gente que você amou e memórias de quando tudo ainda parecia dar certo. Mas esses mesmos lugares também carregam os silêncios que te rasgaram, as comparações que te diminuíram, os julgamentos que te encolheram. E um dia você percebe, cada vez que volta, você sai menor. Cada reencontro deixa um gosto amargo. Cada tentativa de fazer dar certo só prova que você ainda está sangrando. Eles dizem que família é sagrada, mas esquecem de dizer que nem todo altar é seguro. Alguns exigem sacrifícios demais. Você tem. E claro, vai ouvir que você se afastou, que é ingrato, que mudou demais. Mas o que ninguém vai entender é que você não foi embora da família. Você só foi embora da dor. Se você já viveu isso ou está nesse processo, comenta: me afastei para sobreviver, ou deixa um por cada vez que saí, foi a única forma de não se perder. Eles ferravam minha cabeça e ainda diziam que eu era ingrato. Existe uma dor que não vem com tapa, ela vem com um sussurro. Depois de tudo que fizemos por você, essa é a culpa, não a que nasce de consciência, mas a que te colocaram como corrente. Você levanta a voz, você não sabe tudo que passamos para te criar. Você se afasta, família não se abandona. Você se impõe, mudou demais, está se achando. É assim que funciona. Eles te machucam e ainda te convencem de que você é o errado por ter sentido dor. Você começa a duvidar das próprias memórias. Será que foi tudo coisa da minha cabeça? Será que tô exagerando? Será que realmente devo desculpas?
Não, você não deve. Você só aprendeu a chamar abuso de normal, desrespeito de tradição, dor de educação e, acima de tudo, aprendeu que contestar é ser ingrato. Mas aqui vai a verdade. Gratidão não obriga ninguém a aguentar abuso. Você pode reconhecer o que te deram sem aceitar tudo que te tiraram. Culpa foi só a ferramenta que usaram para você não sair da linha, e talvez agora você esteja pronto para quebrar essa linha, para se libertar dela. Se você já se sentiu preso pela culpa, comenta: "Tô me libertando da culpa", ou deixa por cada vez que você se silenciou achando que devia algo.